mais uma vez, cumprimento a todas e a todos. Que Jesus, o divino amigo, possa estar conosco, nos envolvendo na sua paz e nos inspirando com o seu pensamento. A proposta que nos foi feita para hoje, então, como o Tiago disse, é um estudo, uma reflexão em torno da parábola do joio e do trigo. Essa que é uma parábola bastante importante porque ela tem uma aplicação direta no nosso dia a dia. É uma aplicação muito prática. E, aliás, as parábolas de Jesus carregam um pouco disso, de fato. E hoje nós, claro, né, gostaríamos de avaliar um aspecto dessa parábola ou olhar para essa parábola de um ponto de vista, sempre, sempre, pelas luzes do Consolador, pelas luzes da doutrina espírita, não desprezando as demais visões, não desprezando outras interpretações, mas é porque usando aqui a chave da doutrina espírita, nós certamente teremos uma aplicação bastante prática da parábola. Para tanto, antes de entrar propriamente no texto da parábola, nós gostaríamos de refletir acerca de duas questões de O Livro dos Espíritos. A primeira é a questão que inicia a lei de destruição no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é a questão 728. Na questão 728, Kardec faz uma indagação bastante oportuna. É lei da natureza a destruição? Queria refletir um pouquinho nessa pergunta, porque ela carrega uma perspectiva aqui que a gente precisa perceber para que a nossa análise não seja ingênua. Por que Kardec está perguntando se a lei de destruição é lei da natureza? Primeiro, porque a gente observa que a natureza meio que tem fenômenos destrutivos, seja um terremoto, seja um furacão, seja um tornado, seja uma tsunami. São fenômenos destrutivos. Mas a questão é que anteriormente, Kardec estudava acerca da conservação. É lei da natureza a conservação? E a gente nota que todos os seres vivos lutam pela própria existência. Então, nos parece bastante óbvio que existe uma lei de conservação. A questão então é: existe a conservação, mas a destruição também é uma lei da natureza? E aí os espíritos dão uma resposta que é fabulosa. Eles dão uma resposta que é importante para nós. Eles dizem assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Por que essa resposta é importante? Essa resposta é importante porque, ao classificar a destruição como uma lei da natureza, os espíritos estão pontuando algo bastante importante. A destruição é lei da natureza, mas não a destruição como finalidade. A destruição só é lei da natureza quando ela é um meio pelo qual se atingirá um fim. E nesse caso, eles dizem que a grande finalidade da lei de destruição é promover ou facultar a renovação e a melhoria dos seres vivos, porque destruindo o que não é bom, permite que se regenere, que se refaça, que se renasça. Portanto, é interessante eles dizerem aqui que o que nós chamamos de destruição, na verdade, é uma transformação, porque a destruição não é um fim. A destruição como fim não é lei da natureza. Então, um ser humano entrar em guerra com o outro, isso não é lei da natureza, porque o fim da guerra é a destruição. Mas a natureza, ao se, entre aspas, destruir, na verdade está abrindo campo para transformação. E é isso que é relevante nessa resposta. A lei de destruição só é lei natural quando ela
faculta ou quando ela promove a renovação, o renascimento, a regeneração, a melhoria dos seres vivos. Então, essa é uma questão relevante para nós hoje. Não é destruir por destruir, é destruir para renovar. Só que o enigma que fica por detrás aqui é: se existe a lei de conservação e existe a lei de destruição, então eu estou confuso. Porque é para destruir ou é para conservar? E mais, se a destruição faculta o renascimento, a regeneração, a renovação e a melhoria, para que conservar? Por que conservar se a destruição, na verdade, promove essa transformação? Por isso que nós gostaríamos de passar na questão 729 de O Livro dos Espíritos. Porque ela vai buscar uma conciliação entre lei de conservação e lei de destruição. Lei de conservação e lei de destruição. Kardec perguntou assim: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que a natureza o cerca de meios de preservação e conservação? Em outras palavras, por acaso quer a natureza conservar o que ainda é imperfeito? Por que razão existe meios de conservação se é pela destruição que nós atingimos a regeneração e a renovação? Aí os espíritos nos põem para pensar, porque eles dizem assim: por que que a natureza cerca os seres vivos de meios de preservação e conservação? Os espíritos vão dizer assim: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. A gente fica impactado com essa resposta, porque então existe tempo para destruição. Existe hora, momento certo para destruição. Ou, melhor dizendo, o momento em que a destruição é apropriada. Então, é como se a gente dissesse que a regra é conservar, mas eventualmente haverá destruição. Eventualmente haverá momentos de crise. Eventualmente haverá momentos de quebras, de rompimentos, para que novos projetos, novas ideias e até mesmo novas formas de organização possam surgir. Mas é curioso pensar isso, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. E aí eles vão mais, eles dizem assim: toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. A gente poderia partir de um princípio para entender essa resposta, que é assim: imaginemos que todo bebê morresse ao nascer. Não seria estranho e até antinatural? A vida, embora a existência na Terra, embora ela seja também, ela dê também oportunidades de equívocos, não seria um grande equívoco que ela se findasse no momento em que ela estivesse tendo início? Então, a destruição antecipada atrapalharia o desenvolvimento do espírito. Atrapalharia o desenvolvimento do espírito. Porque ele encarnou para ter as experiências, mas a destruição está vindo logo de imediato. Então, é bastante razoável que, num intervalo de mais ou menos 75, 80 anos, nós tenhamos conservação para então vir a destruição, que seria o desencarne. E aqui, ainda uma vez, o desencarne não sendo a finalidade,
mas tão somente um meio de acesso à vida mais alta ou à vida verdadeira, para então haja o regresso. Mas acontece que quando a gente pensa em lei divina, é preciso ponderar que essas leis, elas não são apenas leis naturais. Ou, melhor dizendo, elas não têm apenas o aspecto natural. A questão 614 vai nos mostrar que a lei divina e a lei natural é a mesma lei, porque é um Criador apenas e um Criador perfeito, um Criador que faz as coisas de modo perfeito. Não é possível fazer melhor do que a forma como Deus faz. E, portanto, há um Criador e uma lei. Uma lei. A lei divina ou natural, que, aliás, é o título do capítulo que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Portanto, quando nós estamos falando de lei de destruição, é preciso transcender o olhar, ir além do olhar da lei natural para alcançar o aspecto moral da lei. E isso é bastante relevante para o nosso tema de hoje. Isso é bastante relevante para o nosso tema de hoje. Então, alguém poderia pensar assim, mas lei de destruição pode ser lei moral? E eu te diria que certamente ela é uma lei moral. Porque eu poderia te perguntar assim: quantas coisas você teve que destruir dentro de você para ser quem você é hoje? Quantas coisas tiveram que morrer dentro de cada um de nós para que a gente pudesse alcançar o que a gente alcançou até agora? Quantas coisas tiveram que deixar de existir dentro para que a gente pudesse ter uma vida mais tranquila, uma vida mais esperançosa? A lei de destruição é sim uma lei moral. E é nesse aspecto que a gente compreende a relevância e o quão interessante pode ser a parábola do joio e do trigo. Porque a parábola do joio e do trigo vai falar exatamente das leis de conservação e destruição. Aqui nós pegamos mais a de destruição, porque é o tom que nós gostaríamos de dar. Mas poderíamos pensar na lei de conservação. Por isso, gostaria de ler o texto, para que todos nós partamos do mesmo ponto. Mas é uma parábola curta. Nós vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. E Mateus escreveu assim: Outra parábola propôs-lhes, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ou seja, quer que a gente arranque o joio? Lembra da resposta dos espíritos? Por que que a destruição não acontece? Por que que a natureza cerca de meios de conservação? Se a destruição favorece a regeneração e a melhoria? Primeira frase da resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, os servos chegaram e falaram assim: quer que a gente arranque o joio? Toda destruição antes do tempo atrapalha o processo de desenvolvimento do princípio inteligente. Então, o senhor da parábola vai responder: não. Quer que a gente arranque o joio? Não. Para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Aí a gente entende a resposta da questão 729. Por que que a destruição tem tempo certo para acontecer?
Porque entre uma destruição e outra nasce trigo também. Não nasce só joio, nasce trigo também. E a destruição antes da hora vai arrancar esse trigo que está nascendo. Então é preciso conservar por um tempo, ainda que nem sempre se conserve apenas a coisa boa, porque também ali no meio existe algo bom. Então, na parábola do joio e do trigo, por mais que seja curioso que o Senhor não queira que arranquem o joio, existe uma preocupação muito justa, porque o joio e o trigo são muito parecidos. E na verdade você só consegue ver a semelhança de um com o outro quando você esfrega na mão e percebe que o trigo tem semente e o joio não tem. Mas olhando é muito difícil de ver. Portanto, acontece aqui que existe o tempo certo da destruição. E a destruição antes da hora arrancaria trigo no lugar do joio. Pretendendo tirar o joio, nós tiraríamos também o trigo. Então é bom que a destruição tenha o seu tempo certo, porque ela em tempo fora ou ela antecipada, ela pode destruir o que também é bom. E aí isso não é legal. Ela pode destruir o que também é útil. Aí o Senhor prossegue, para encerrar a parábola, diz assim: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Aqui a gente termina de entender a lei de destruição como transformação, porque o joio vai ser queimado, ou seja, aquele material vai ser purificado, vai ser transformado em outro material, para que seja mais útil, para que seja mais oportuno. E o trigo, que foi bom, que já está maduro, que já está pronto, será conservado. Isso é o que define para nós e o que mostra para nós a importância de a destruição ter o tempo certo de acontecer. E, alcançando o aspecto moral da questão, indo para o aspecto moral da lei de destruição, a gente vai perceber que evolução espiritual não é obra para ser feita rapidamente. Não é uma obra feita com pressas. Não é obra feita com ansiedade. Porque Jesus não está preocupado em quanto tempo vai levar para a gente se transformar. Ele está mais preocupado com a direção que nós estamos seguindo. Então, Jesus aparece para Saulo às portas de Damasco. Saulo cai do camelo, acontece aquela cena toda, e aí ele fala para Jesus, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus fala assim: Ah, Saulo, agora você já veio até aqui, né? Termina o caminho, entra na cidade, porque agora é que o seu processo vai começar. Então, vamos com calma. Você já veio até aqui? Termina de fazer o que você veio fazer, aguarda, na hora certa eu te chamo. E aí a gente percebe que Jesus introduz Saulo num processo, um processo que vai durar anos, até que Saulo comece a ter condição de falar do evangelho. Mas veja que não é algo feito com pressa, mas é sem perda de tempo. Não é com pressa, mas também não é perdendo tempo. Então Jesus conduz Saulo aos desertos para que ele tenha momentos de reflexão, momentos de interiorização, para que então ele possa falar. Mas perceba que não há pressa aqui. Porque existe o tempo das coisas. E nós, no nosso processo evolutivo, muitas vezes nós queremos destruir as coisas à força. Nós queremos destruir rapidamente, não percebendo que ainda na imperfeição existem lições importantes às quais nós devemos passar. E que o processo não é de destruir a imperfeição.
O processo evolutivo é de transformar, é de transformação. E transformação muitas vezes é ajustar volume. Transformação muitas vezes é redirecionar, reorientar. A ponto de Emmanuel escrever, por exemplo, no livro Fonte Viva, no capítulo 20, ele escreve assim: a diferença entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Direção. Então, o problema do gênio do mal é que ele direciona o conhecimento para o lugar errado. E o gênio do bem direciona para o lugar certo. Frequentemente, o gênio do mal direciona só para si, num processo egoístico, e o gênio do bem geralmente direciona para todos, num processo de fraternidade. Mas perceba que, então, a destruição aqui seria uma transformação ou uma reorientação. E no processo moral, não é tão somente o resultado a ser obtido, mas o processo que vai ser vivido. Nós muitas vezes temos uma mentalidade voltada para resultado, onde só interessa o resultado, mas não valoriza e não aprecia o processo a ser vivido. Então, a gente quer, como que de uma hora para outra, nos transformar espiritualmente, sem perceber que o processo de transformação também tem o seu valor e precisa também ser vivido, ser experimentado. De forma que não dá para pensar um Jesus desesperado com a transformação, um Jesus ansioso com a transformação, mas nós conseguimos pensar um Jesus que não perde tempo. Aí sim, aí sim. Mas a questão do joio e do trigo alcança uma perspectiva moral e prática muito profunda quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos hábitos. Nós poderíamos pensar nas imperfeições. Alguém que queira se transformar em alguém totalmente fraterno de uma hora para outra, sendo que todas as encarnações precedentes ele alimentou o egoísmo. Então tem muito joio nessa plantação. Porém, é preciso perceber que no egoísmo existe uma plantinha importante chamada instinto de conservação. E aí, talvez, na ânsia de acabar com o egoísmo, a gente vai perder o gosto pela vida, o gosto pelas coisas, o gosto pelos acontecimentos. Porque, como Leon Denis vai dizer no livro Porquê da Vida, no capítulo 7, não se trata de desprezar o mundo material, mas de atribuir a ele o seu justo valor. Kardec pergunta na questão 907 de O Livro dos Espíritos: o princípio das paixões é mau em si mesmo, embora esteja na natureza? Os espíritos são categóricos. Não, não. O problema é quando se alia à vontade. Aí tem um problema. Na 908, Kardec faz a pergunta que nós todos faríamos, talvez, né? De curiosidade. Quando é que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos falam, quando elas passam a governar. Então, qual que é o problema do egoísmo? O problema do egoísmo é que ele está ditando as ações da pessoa. Está ditando as ações, os interesses, os projetos. Precisa ajustar um pouquinho só o volume, porque está em excesso, voltado só para si. Precisa ajustar o volume para si e redirecionar para os outros. Mas perceba que no egoísmo existe o trigo, que é o instinto de conservação. Na vaidade existe o trigo, que é a autoconfiança. Alguém que quisesse dizimar a vaidade em si mesmo, talvez não tivesse mais coragem de falar. Talvez não tivesse mais coragem
de assumir uma posição profissional. Então tem um quê de autoconfiança. O orgulhoso que quisesse dizimar o próprio orgulho talvez afetaria o amor próprio, que, bem entendido, né? Porque a gente pode ter um conceito de amor próprio que é ruim, mas o amor próprio bem compreendido, em que eu amo a mim também, isso é relevante, isso é importante, necessário até. Então perceba que o processo aqui é de esperar a hora da ceifa. E essa hora da ceifa é interessante. E aqui é onde as coisas se ligam com a ideia dos hábitos que nós estávamos trazendo. Porque a gente pensa o egoísmo assim, lidar com o egoísmo assim. A partir de amanhã, não sou mais egoísta. A partir de amanhã, eu vou acabar com o egoísmo em mim. Então, eu vou doar tudo que eu tenho, não quero nada mais para mim. Você desencarna em 10 dias. Nesse pensamento. Num pensamento em que eu não vou ser mais egoísta, então eu vou dar tudo que eu tenho, você não come mais nenhum prato de comida, né? Porque vai comer, aí vai falar assim, não, mas tem gente passando fome, então eu vou doar o meu prato de comida. Bom, mas aí você vai morrer de fome. De forma que é muito fácil perceber que isso não faz sentido. Então é preciso olhar para o egoísmo e lidar com ele de uma maneira mais saudável, não como quem quer mudar rápido, mas como quem quer ir na direção certa. E aqui é onde as coisas se vinculam com o hábito. Nós vamos pegar o capítulo Hábito do livro Pensamento e Vida, no capítulo 20. Porque ali Emmanuel vai dar uma chave importantíssima para nós. Pensando, por exemplo, de forma análoga, né? As pessoas querendo destruir o egoísmo em si mesmas. Pensemos, por exemplo, em alguém querendo destruir um mau hábito. É análogo. É análogo. Então a pessoa ela tem um hábito de fumar. Ela já sabe que não é bom. Já sabe que não é legal. Aí ela pensa assim: vou cortar o cigarro. E aí eu conheço pessoas que deram conta, mas a maior parte das pessoas que eu conheço que tentaram fazer isso voltaram a fumar. Então Emmanuel aqui vai dar uma dica importante para que a gente lide com os hábitos bons e maus, mas também para que a gente lide com as imperfeições morais, porque a ideia é a mesma. Imperfeição moral é um trigo que foi semeado um tanto de joio em torno. Então Emmanuel diz assim: nesse círculo vicioso vive a criatura humana de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada do binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Aí, aqui, então ele está falando assim, a pessoa vem e aí ela cria hábitos aqui na Terra para depois perceber que esses hábitos são ruins, que eles não são adequados para a própria natureza de espírito. Só que aí Emmanuel vai tratar o assunto aqui de uma forma bastante interessante. Ele diz assim: não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Rotina construtiva. Imperfeição moral e mau hábito também obedecem à rotina construtiva. Ninguém se torna doentemente egoísta de uma encarnação para outra. Também há ali uma rotina construtiva. Ninguém alimenta um vício de uma hora para outra.
Às vezes são encarnações alimentando aquele vício para que ele seja tão irresistível assim. Só que a rotina construtiva também vale para o bom hábito e para, entre aspas, a perfeição moral. Olha o que Emmanuel vai dizer agora. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. Então, como é que eu vou lidar com o mau hábito? Instituindo bons hábitos. Ah, mas o mau hábito vai estar ali. Não, mas aí a gente vai, ao longo do tempo, fortalecendo o bom hábito e buscando não alimentar o mau hábito. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes. Perceba que não é brigar com os costumes já existentes, é instituir novos, para que então, veja, não é arrancar o joio, fortalecer o trigo. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A traição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, o que Emmanuel está trazendo para nós é que é preciso lidar com a imperfeição moral, com os vícios, com os maus hábitos, à maneira de Cristo, à maneira do Mestre, que perante um mundo caótico, violento e mau, passou na Terra fortalecendo o bem. Mas fala assim, mas Jesus não combateu o mal, do ponto de vista que não brigou com o mal, porque o mal agredido, ele gera mais mal. Por isso que depois a Emmanuel vai dizer assim, até agora no mundo a nossa justiça cheira a vingança, e o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Então Jesus passa na Terra não como quem vai guerrear com o mal, mas como quem vai transformá-lo. Porque a lei não é de destruição, a lei é de transformação. Não é arrancar o joio, para que não desenraizemos também o trigo, mas é esperar o momento da ceifa para que o joio possa ir para o fogo, para ser transformado, enquanto o trigo vai ser conservado, vai ser mantido. Então Jesus estabelece o padrão de ação que é o legítimo e é o padrão que de fato edifica e de fato constrói. O mal tende à morte, porque só o bem é eterno. Então o mal é joio. O mal é joio. E a gente não precisa ir lá arrancar o joio, porque senão a gente pode desenraizar o trigo. Mas podemos fortalecer o trigo até chegar o momento da ceifa, até chegar o momento da colheita, o momento da verdadeira separação. Ou seja, até que chegue o momento da destruição. Nós vamos conservando enquanto a destruição não chega, conservando
do ponto de vista do bem e do amor. Então, eu sou egoísta, claro que eu sou. Eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, sou espírito de terceira ordem, mas eu não vou brigar com as minhas imperfeições. Eu não vou brigar com as minhas imperfeições. Por isso que Emmanuel tem uma frase no Palavra de Vida Eterna que é assim: perseguir é quase sempre fomentar. Perseguir é quase sempre fomentar. Quanto mais eu persigo o orgulho, talvez mais orgulhoso me torno, porque eu vou querer esconder o meu orgulho. Mas quer coisa mais orgulhosa do que querer esconder o próprio orgulho? Perseguir é quase sempre fomentar. Então a gente não vai atrás do joio. Deixa o joio lá. Sou egoísta, sou orgulhoso, sou vaidoso. O que que eu vou fazer? Lutar contra isso? Combater isso? Bater de frente? Ou vou alimentar o antídoto? Se sou egoísta, então comecemos a alimentar o altruísmo. Se eu sou vaidoso, comecemos a valorizar as pessoas à nossa volta. Se eu sou orgulhoso, comecemos a praticar a humildade, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo também as nossas qualidades, mas com naturalidade. Aí a gente vai alimentando esse trigo enquanto não chega a hora da ceifa, ou enquanto não chega a hora da destruição. É um processo mais sereno, não um processo permissivo, não um processo que quer fazer de conta que está tudo bem, mas um processo de quem já reconheceu que não se combate o mal com agitação. Não se combate o mal com agitação. A gente combate a sombra fazendo luz. Então, que seja uma vela. Porque, como Emmanuel vai dizer, milhares de quilômetros de treva não podem apagar a chama brilhante de uma vela. Mas basta um leve sopro de vento para extingui-la. A gente acende a nossa velinha e mantém ela acesa. Não como quem teme a sombra, mas como quem já entendeu que a agitação não resolve nada. Aí então a gente prossegue. Prossegue conservando, fortalecendo o que é bom, para que aquilo que não é bom vá se enfraquecendo, até ser purificado pelo fogo. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. E chamamos o nosso amigo de volta. Muito bem, meu amigo, muito obrigado por suas palavras, reflexões. Foi de muito proveito para todos nós. Agradeço também a presença do Josemar, do Rafael, da Ana, da Lina, do Lúcio Flávio, da Salete, da Adriana, que é a mãe do Gustavo, a Joseane, os companheiros do SEAC, a Sandra Cruz, a Lia, a Rosa Santos, a Vânia, a Mai, está aqui presente. Gustavo, tem algumas questões e alguns comentários. Eu vou trazer a primeira questão da nossa amiga Josiane. Ela pergunta assim: Gustavo, o nosso querido Emmanuel teve a sua transformação de Públio Lentulus até Emmanuel. Foram necessários quase 2000 anos? Abraços fraternos de Fortaleza. O que você pode dizer para a Josiane? Então, essa é uma questão interessantíssima, porque há uma mensagem de Emmanuel, até teve uma live aqui mesmo da Força do Espiritismo, nós fizemos sobre o amor e sabedoria de Emmanuel, a gente pôde trazer essa mensagem. Uma mensagem que o Clóvis publicou, tanto no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, quanto no livro 30 anos com Chico Xavier, uma mensagem do próprio Emmanuel, em que ele dizia que no século XV, pouco antes da encarnação como Manuel da Nóbrega, ele, Emmanuel, teve uma encarnação que ele caiu pelo poder. Ele abre aspas, ele diz assim: devotáramos ao crê ou morre. E depois ele mesmo vai dizer assim: 15 séculos haviam se passado sem que pudesse me imolar por amor a Jesus, como fizera outrora a companheira em Roma, se referindo aí a Lívia.
Então, o que eu acho interessante dessa mensagem de Emmanuel? É a humildade dele, né? De reconhecer ali o seu processo, mas para que nós todos tenhamos noção de que encontrar Jesus não transformou Publio Lentulus. Aliás, não transformou nem Pedro, porque na última ceia Jesus diz para Pedro assim: "E tu, Pedro, quando te converteres?" Falou, nossa, eu não estava convertido ainda, né? Então o processo não é simples. Então, Publio Lentulus, ele começou encontrando Jesus. Depois a gente tem uma encarnação como Nestório, uma encarnação extraordinária. Uma encarnação como Basílio, também extraordinária, e tantas outras, mas talvez nenhuma delas aquele espírito havia sido testado de novo no poder, porque foi no poder que ele caiu como Publio Lentulus. Antes de Manuel da Nóbrega, ele cai de novo, e aí ele mesmo diz que a encarnação com Manuel da Nóbrega foi sim o seu verdadeiro processo de redenção, 1500 anos depois. De um espírito que conviveu com Lívia, encontrou Jesus e foi mártir do cristianismo. Então a gente compreende que esse processo, e aqui não é que o Emmanuel foi devagar, não, é porque o processo não é tão rápido do ponto de vista de um encarnado, porque você falar assim, 1500 anos é muito ou é pouco? Para o encarnado é muito, para o espírito é rapidinho, né? Uhum. Então é importante pensar nisso. Foi muito boa a questão, porque às vezes a gente acha que de Publio Lentulus para Nestório o espírito estava totalmente transformado. E a gente vê que, na verdade, ali foi uma construção que foi feita até que ele verdadeiramente conseguiu reorientar a rota do seu espírito. E aí sim, Manuel da Nóbrega, Padre Damiano, e depois outras encarnações até chegar no nível que nós conhecemos como Emmanuel. Muito bem. Tem dois comentários que são semelhantes, que eu acho que vale a pena alguma ponderação, haja visto que tem muito a ver com a sua análise interpretativa. A primeira é da Ana. Ela diz assim: evolução não dá saltos, é mesmo gradual, paulatino. E a Lina diz assim: as viagens mais longas se iniciam com primeiros passos. Esse processo de transformação ele é assim, digamos, como por vezes se imagina, instantâneo, né? A gente conheceu uma grande sabedoria espiritual, pronto, já vamos, no outro dia, já está operando no bem. Então, isso é bem oportuno, né? A frase da Ana é muito similar a uma frase de Emmanuel, que ele repete em várias mensagens, que é: não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege os fenômenos da natureza. A lei natural e a lei divina são a mesma lei, então a evolução também segue o processo da natureza, como o processo de plantio, por exemplo, né? E aí a gente nota que é bastante interessante a analogia, né? De virtudes com sementes. Então, temos a parábola do semeador, temos a parábola da semente, né? Temos a parábola do joio e do trigo. Então, há ali, de fato, uma semelhança trazida já por Jesus e que Emmanuel ressalta várias vezes. De fato, a evolução acontece junto ou de forma análoga, né, melhor dizendo, com esses processos da natureza. E aí aqui tem uma coisa interessante. Para a gente renovar um cérebro, muitas vezes basta um argumento bem estruturado. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa e você apresenta um pensamento tão bem estruturado, tão bem fundamentado, que aquilo converte a pessoa instantaneamente. Mas o coração não é assim. O coração não é assim. Então, o processo do coração é um processo mais lento, porque é um processo talvez mais profundo, um processo mais íntimo, né? Então, a gente nota que a evolução não dá saltos, porque a evolução é um processo total. Não é apenas uma renovação intelectual, é uma renovação mental nos conceitos de Emmanuel, pensamento e sentimento. Isso é a mente, né, para Emmanuel, quando ele vai definir a mente como um espelho. Então, é o processo de renovação mental, ou a metanoia, né? E isso envolve o coração. Aí é mais delicado, porque aí tem os
o que foi alimentado naquele espírito por séculos, o que está enraizado, né? Os espíritos chegam a dizer assim, que o egoísmo é a imperfeição mais difícil de desenraizar do espírito. Então, revela esse processo mais lento do coração, e que é bom que seja gradual, porque senão ele vai ser violento. Gustavo, tem uma questão na parábola que sempre me chamou muita atenção, você muito bem abordou, inclusive, que é o fato de, ao se descobrir que havia joio em meio ao trigo, o dono do campo ele se utiliza de uma grande sabedoria. Ele não vai ali e pede que se arranque, ele espera o tempo. Se formos levar em consideração que, num ponto de vista mais intimista e pessoal, todos nós temos joios e todos nós temos trigo dentro de nós, né? Virtudes e dificuldades, vícios. Será que o fato de, muitas das vezes, descobrirmos em nós um vício, o fato de sermos afoitos para ceifá-lo de uma vez, isso pode, de alguma forma, digamos assim, trazer, não diria um prejuízo, mas uma falta, revelar uma imagem do nosso espírito? Pois é, meu amigo, eu até estou buscando aqui uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é bastante relevante para isso, né, que a gente tá analisando hoje, para o que você traz como questão. Se a gente pensar, por exemplo, assim, a vaidade, né? A vaidade é um trigo, é um joio. Aí a pessoa fala assim, então eu vou arrancar a vaidade. Tira a vaidade. Ela pode tirar o trigo da autoconfiança, e aí ela se torna uma pessoa totalmente frágil. Então, nada que você pede para ela, ela é capaz de fazer. Até uma pessoa que se menospreza. Mas tem um outro risco, que é o risco da indiferença. Então, por exemplo, para não ser vaidoso, eu vou ser indiferente às coisas que acontecem. Então, tanto faz como tanto fez. E tá tudo bem, sempre. Aí tem uma mensagem da Mulher com o Espiritismo que chama a atenção para isso. Ele diz assim, a mensagem, a mensagem cuidar do corpo e do espírito, lá no capítulo 17 do Evangelho com o Espiritismo, item 11. Aí o Espírito diz assim, 2 sistemas se defrontam, o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências, quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. Nem nos ascetas que destroem o corpo, nem nos materialistas que rebaixam a alma, nem nos indiferentes, que passam como se a vida fosse uma linha reta e não algo cheio de altos e baixos. Então eu percebo, meu amigo, que quando a gente quer aniquilar uma imperfeição, a gente corre esse risco de cair na indiferença. E para não ser vaidoso, eu fico morno. E isso também é prejudicial, isso também revela, de certa forma, como você falou, uma imaturidade, porque cria novos obstáculos para o espírito, né? Então, é até uma frase do Apocalipse, né, que fala que os mornos serão vomitados, né? Serão expulsos ou serão regurgitados, porque esse morno, na verdade, beira a indiferença, de forma que ela não é saudável. Então é preciso lidar com a vaidade não como se ela fosse um mal, mas como algo que de fato precisa ser educado. E educação é no tempo, né? Então,
não é a gente negligenciar a necessidade de transformação, mas é perceber que transformação à força não acontece. Ela não acontece, não é assim. A gente vai lidando com as nossas imperfeições, percebendo que nós temos valor, nós somos importantes, nós só não somos os únicos importantes, nem os mais importantes. Então, é buscar aí esse equilíbrio, porque toda destruição como finalidade, não como meio, como os espíritos falaram, toda destruição como finalidade revela um desequilíbrio. Né? Um desequilíbrio. Tratando da questão da lei de destruição, esse equilíbrio que há, né, da lei de destruição e da lei de conservação. Comumente nós, principalmente a lei de destruição, nós a aplicamos às questões, digamos assim, de âmbito coletivo e social, né? Mas isso também se aplica aos indivíduos. Como que nós podemos encontrar equilíbrio entre essas duas forças da lei, que visa sempre o progresso em nós, de maneiras que a gente nem destrua muito em nós, mas reconhecendo que sim, há questões que são importantes e passíveis de reformulação em nós. Né? Porque há aqueles que imaginam que nasci assim, vou morrer assim, mas há aqueles que também quase que diariamente estão se buscando novidades para a sua transformação. Como encontrar esse equilíbrio? Pois é, meu amigo, essa é uma boa questão, de fato. Eu penso muito assim, ó, tem coisas que nós não somos os agentes, nós precisamos estar na posição de quem vai receber. Então, por exemplo, qual é o tempo da destruição? Em que momento que será a destruição? Muitas vezes eu posso responder assim, não sei qual é a hora. Então, o que que eu posso fazer? Enquanto eu não sou desafiado no meu egoísmo, desafiado no meu orgulho, desafiado na minha vaidade, eu vou alimentando o antídoto. Então, por exemplo, não que isso representasse um desafio para Alcione, mas a Alcione foi testada várias vezes no seu egoísmo, em que ela sabiamente optou pelo outro. Mas é um espírito que alcançou esse patamar evolutivo e, portanto, foi pela vida convidado a desafiar-se. Então, eu acredito muito que a vida vai nos trazendo as questões para que a gente possa perceber qual é o desafio em questão no momento. Enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando as próprias virtudes, né? Aquilo que tem dentro de si. No sentido de que a vida vai trazendo as provas, a vida vai trazendo os desafios e o momento da destruição chega. Então, eu acredito muito, como o Emmanuel estava colocando na questão do hábito, né? Eu vou, ao invés de brigar com o meu egoísmo, eu vou alimentar a minha parte altruísta, porque eu sou filho de Deus, eu tenho uma parte altruísta. Com certeza eu tenho. Ela talvez só precisa de mais alimento. Então, vou trabalhando isso, para que na hora das provas eu seja capaz de escolher bem ou de tomar o bom caminho, né? Porque, na verdade, se a gente for avaliar com imparcialidade e com serenidade, a gente sabe muito pouco da nossa vida mesmo, né, de modo geral. Então, todos os processos são muito guiados, né? E a gente precisa aprender a conversar com esses indicativos da espiritualidade, de modo que no momento em que for preciso que eu, de fato, enfrente o meu egoísmo para que seja a hora dessa ceifa, eu creio muito que a vida vai trazer o desafio. Aí é nessa hora que a gente precisa ter mais serenidade para escolher, né? Porque muitas vezes chega na hora da ceifa e a gente escolhe o joio, né? Aí acho que é nessas horas que a gente tem que ter mais calma para poder escolher, lançar o joio no fogo e recolher o trigo. Muito bem. Meu amigo, estamos chegando, infelizmente, ao final. Eu deixo esses últimos minutinhos para as suas considerações. Tá bom, meu amigo. Quero então só agradecer você pelo convite, mais uma vez, pelo tema.
Gosto muitíssimo dessa parábola. Cumprimentar minha companheira Ana Cláudia, esteve aí com a gente, e todos os demais. Agradecer pelo carinho, pela participação, pelas mensagens e pedir a Jesus sempre nos abençoe e nos oriente a rota para que a gente vá, não rápido, mas mais longe. Eu agradeço muitíssimo a confiança e até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima, meu amigo, minhas amigas, meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.